Olá, boa noite a todos. Bem-vindo ao nosso canal. Curta, compartilha e faça seus comentários que eu responderei todos os comentários, tá? Também aproveite o nosso conteúdo. Estamos iniciando agora, tá? E é assim, é vivendo e aprendendo. Hoje nós vamos falar de um personagem bem conhecido da Bíblia. Vamos falar de Golias. Golias em hebraico, cujo nome significa exilado ou adivinho. Segundo a Bíblia, teria sido um guerreiro de Gate, que está registrado em 1 Samuel, capítulo 17, verso 4, que media 2,92 metros de altura, quero dizer 6 côvados e 1 palmo. Teria participado do episódio da batalha entre os filisteus e o povo de Israel, tendo sido, na ocasião, defrontado e morto por Davi. A história dele é o seguinte: segundo a narrativa do livro de Samuel, de 1 Samuel 17, Golias era um homem grande, de estrutura bem avantajada, da cidade de Gate, e um soldado campeão dos filisteus. O texto masorético, que é o texto mais encontrado nas versões traduzidas da Bíblia para o português, afirma que Golias tinha 6 côvados e 1 palmo, ou seja, 2,92 metros, e a 3,38 metros, dependendo da equivalência utilizada para o côvado, entre 45 ou 52 centímetros, sendo o palmo a metade de um côvado. No entanto, os rolos do Mar Morto do século II a.C., assim como o historiador Flávio Josefo e a Septuaginta, afirma que Golias possuía a altura de 4 côvados e 1 palmo, ou seja, 2,02 metros ou 2,34 metros. Nas escrituras temos a descrição do tamanho da cama de Og, o rei de Baxã, ou Baçã, como você conhece, que era 9 côvados, aproximadamente 4 metros de comprimento. Assim, não é possível afirmar que Golias é a pessoa mais alta de que se tem registros nas escrituras. Ainda segundo Reis, no combate que teve contra Davi, usava uma cota de malha de bronze que pesava 5.000 ciclos, quer dizer 57 quilos. Como Davi era um rapaz, ainda provavelmente só a conta de malha de Golias já atingia o seu peso. Mas Davi ainda tinha que lutar com um guerreiro que carregava um grande escudo para proteção de lança, cuja ponta de ferro pesava 600 ciclos, 6 quilogramas. Sua haste foi descrita na Bíblia como um eixo de tecelões. Pouco depois de Davi ter sido ungido por Samuel, os filisteus ajuntaram-se em Socó para uma guerra contra Israel. Então, acamparam em Éfes-Damim para a batalha. Golias desafiava Israel em alta voz para apresentarem um homem que lutasse com ele em um combate individual. O resultado determinaria qual o exército que se tornaria servo do outro. Seu desafio durou 40 dias. Mas no exército israelita não havia soldado com coragem suficiente de enfrentar Golias com seus 2,92 metros de altura. Ainda mais sendo este um soldado mercenário, treinado e muito bem armado
visto com uma grande estrutura, os Enaquins eram recrutados para fazerem parte do exército de outros povos. A essa quadra da história já não existiam gigantes verdadeiros, mas os seus descendentes de menor estatura, inclusive o próprio Golias, que não é apresentado como um gigante, mas como um homem de grande estatura, o que nos leva a crer que os judeus sabiam distinguir os antigos gigantes de estaturas provavelmente maiores. Quando Davi soube do que estava acontecendo, ficou indignado e aceitou o desafio do filisteu. A tentativa de Saul em colocar sua armadura em Davi não teve êxito, porque este nunca tinha usado aquele equipamento. Assim, Davi foi armado apenas com uma funda e algumas pedras lisas que pegou em um rio próximo ao encontrar com Golias, o qual, membrudo e bárbaro gigante do rei Saul, com causa tão temido, e vendo o pastor inerte estar diante só de pedras e de esforços apercebidos, com as palavras oberbadas, o arrogante despreza o fraco moço mal vestido que, rodeando uma funda, o desengana. Quanto mais pode a fé que a força humana? Invocando o nome de seus deuses para o mal contra Davi, Golias riu-se deste, perguntando se era por acaso um cão, para que viesse a ele com cordas, referindo a funda que Davi usava. Davi respondeu: tu vens a mim com espada, com lanças, com dardos, mas eu chego a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus das fileiras combatentes de Israel, de quem escarnasse. Apresentando-se Davi, pegou uma pedra e atirou com a funda, penetrando na testa de Golias. Não deve ter lhe matado instantaneamente, porque a Bíblia diz que quando Golias caiu com a face por terra, Davi apressou-se em pegar a espada do oponente e entregou-lhe a morte, definitivamente cortando-lhe a cabeça. Quando viram seu campeão morto, os filisteus fugiram, mas foram perseguidos e dizimados até sua cidade. Davi tomou então a cabeça do filisteu e a levou a Jerusalém, e as armas do inimigo ele pôs na sua tenda. Ele era um geteu, ou gueteu. Segundo a Bíblia, existia um geteu também chamado Golias, cujo o nome muitas vezes é confundido com o famoso filisteu Golias de Gate, o mesmo que Davi derrotou na batalha. Este foi ferido em Gobe por Elanã, filho de Airé-Oregim, o Belamita, por uma peleja contra os filisteus. Em outra guerra, seu irmão Lami foi ferido em batalha por Elanã, filho de Jair. A arqueologia diz que Golias é a única pessoa cuja altura precisa estar registrada na Bíblia. A altura de ninguém mais foi registrada com uma métrica real. Alguns dos textos antigos dizem que Golias tinha 4 côvados e 1 palmo, o que equivale a 2,38 metros, enquanto outros textos antigos afirmam que ele tinha 6 côvados e 1 palmo, uma medida equivalente a 3,46 metros. Essa certamente teria sido uma altura impressionante, já que a pessoa mais alta registrada nos tempos modernos foi Robert Wadlow,
que tinha 2,72 metros de altura, de acordo com o Guinness Book, o livro dos recordes. Um estudo em 2016 de sítios arquitetônicos antigos em Israel, medindo os restos de inúmeras estruturas e observando a medida que parecem ser usadas com frequência, indica que um côvado na região era igual a 54 centímetros e um palmo era igual a 22 centímetros. A equipe escavou uma parede de fortificação de 7 metros de altura, encontrada na parte norte da Cidade Baixa. A muralha foi construída no século X a.C., uma época em que os filisteus controlavam a cidade por ser sua capital. As fundações da parede de pedra mediam exatamente 2,38 metros, 4 côvados e um palmo, e de largura em todos os pontos ao longo de 40 centímetros de sua expostas por nossas escavações, dando que os autores da Bíblia provavelmente não tiveram acesso ao cadáver de Golias. Isso deixa uma questão de onde os escritores bíblicos teriam obtido a altura de Golias de 4 côvados e um palmo. Portanto, é possível que os escritores estejam descrevendo metaforicamente o campeão Golias como sendo comparável ao tamanho e à força da muralha da capital dos filisteus, uma métrica que teria sido preservada por muitos séculos e seria conhecida por aqueles que conhecem Gate. Quem foi Golias? Golias foi um gigante de Gate que serviu o exército filisteu, como nós falamos em 1 Samuel 17,4 em diante. Golias provavelmente descendia dos Refaíns, um povo aborígene que vivia na região de Amon e possuía grande estatura. Esse povo foi disperso pelos amorreus, Deuteronômios, capítulo 2, do versículo 20 ao 21, e também em Samuel 20. E uma parte remanescente se refugiou entre os filisteus. Alguns estudiosos sugerem que também Golias possa ter sido um descendente dos Anaquins, que também eram conhecidos pela estatura elevada, Números 13:33 e Josué 11:22. Algumas tradições judaicas, oriundas da literatura rabínica, registram muitas histórias sobre o gigante Golias, algumas consideradas como lendas por muitos estudiosos. De acordo com esses relatos judaicos, Golias teria sido um filho legítimo de Orfa, nora de Noemi e cunhada de Ruth, que acabou voltando para o seu povo e para o paganismo em Moabe, Ruth 1,14. Também contam que teria sido Golias que matou os 2 filhos de Eli e roubando a Arca da Aliança, 1 Samuel 4, do 11 ao 17. Entretanto, a Bíblia não faz referência a nenhuma dessas suposições. A Vulgata chama Golias de bastardo, enquanto a Septuaginta o chama de o intermediário. Já o texto hebraico refere-se a ele como homem dos intervalos, 1 Samuel 17, 4 ao 23, no sentido de ele ser um homem que se consagra campeão no espaço entre os exércitos do adversário. Então, meus irmãos, estamos aqui diante da história contada, por arqueólogos e alguns rabinos judaicos, que nos faz, crer que eu tenho uma Bíblia judaica traduzida para o português que diz que Golias tinha 2,70 metros de altura, assim, bem considerável, e era do exército dos filisteus, o qual desafiou os israelitas
como bem sabemos em 1 Samuel capítulo 17. E aqui nós vemos o grande desafio de Davi. Nós podemos perceber que logo após ele ser consagrado, foi ungido a rei sobre Israel, uma das primeiras e maiores provações dele, acredito eu, além dos seus irmãos, que infelizmente também a gente enfrenta desafios com os próprios irmãos, com as pessoas mais próximas, que também é um grande desafio. Mas com Golias, ele teve como seu primeiro desafio. Entendemos uma coisa: Deus nos abençoa, Deus nos eleva, Deus põe unção sobre nós, mas sempre tem a primeira provação que nós chamamos de teste de fogo. Então, no livro de Mateus, no capítulo 3, temos registrado o diálogo de João Batista, que diz que ele fala mesmo para ele assim: aquele que vem após mim, que eu não sou digno nem de amarrar as suas sandálias, e é mais poderoso do que eu, vos batizará com o Espírito Santo, e com fogo. Então acredito que esse batismo com fogo são para essas pessoas que se destacam, que enfrentam todos os seus obstáculos com coragem, contando somente com Deus. Então, se você atravessa momentos difíceis, saiba que Deus te deu um espírito de fortaleza para que você enfrente a luta e vença. Mas também Ele te deu o espírito de sabedoria para você ser guiado a poder vencer as pelejas. Não desanima, seja forte, seja valoroso. Não te aparte seu pé nem para a direita e nem para a esquerda. Enquanto você permanecer firme na palavra de Deus, guardando contigo os mandamentos de Deus, Deus vai ser contigo mesmo nesses desafios mais difíceis. Então guarda no teu coração que se Deus guardou nesses momentos mais difíceis, imagina agora que passamos por momentos de tribulações, uma coisa que outra ali, mas Deus, Ele é contigo. Guarde isso da palavra no seu coração e que Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua companhia. Curta, compartilha, nos abençoa, tá? Nos ajude a divulgar a mensagem. Essa causa é nossa. E vida que segue. Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Curta, compartilha e se inscreva. Aproveite bem o nosso conteúdo.